Muito bem, meus amigos, vamos então agora passar a um debate. Volto a pedir perguntas cirúrgicas. Se alguém quiser fazer uma intervenção de fundo, depois vem aqui, dá-me um nome e a gente prevê na próxima mesa que se fizer sobre esta matéria. E aqui estamos nós, então, para responder. Tenham a bondade, meus amigos, não façam cerimónia. Sim, senhor. Senhora participante, tenha a bondade. Ora bem, eu gostava de colocar duas questões. Uma delas tem a ver com o facto de não se estar a falar aqui neste debate das alterações ao sistema do Golden Visa e, portanto, eu gostava também de perceber a opinião deste quadro ilustre que aqui temos em relação aos direitos e, no fundo, às expectativas que estão a ser criadas a investidores e que, entretanto, são alteradas a meio do processo essas regras. E voltando aqui um bocadinho a esta questão dos arrendamentos, gostava também de perceber qual é a vossa opinião em relação à possibilidade das câmaras, por sua própria iniciativa, verificarem a adequação dos agregados familiares aos locais arrendados, que eu acho uma coisa fantástica, porque muitas vezes os proprietários não sabem quem vai viver efetivamente no locado. E, portanto, haja subarrendamento, haja o que houver, a responsabilidade é do proprietário em relação ao realojamento digno do agregado familiar. Pronto, também acho que esse artigo pode ser visto numa outra perspectiva, que é, se calhar o agregado familiar não é adequado àquele imóvel e se calhar tem que passar para um outro imóvel mais pequeno, por exemplo. Portanto, eu gostava de ouvir essa opinião. Muito obrigada. Muito obrigado, a questão está anotada, vamos ver se há mais alguma. Sim, senhor, temos aqui uma ilustre participante aqui no corredor central. Muito bom dia. Eu gostaria de colocar uma questão que tem a ver com o bloqueio das rendas. Fala-se em bloqueio de contratos que estivessem celebrados ou que tivessem tido uma renda nos últimos 5 anos. E caso não tenham sido arrendados nos últimos 5 anos, o diploma nada diz em relação a isso? Essa é a minha questão. Muito obrigado. Questão anotada. Mais alguma? Sim, senhor. Uma ilustre participante aqui sensivelmente a meio. Tenha a bondade. Boa tarde. A minha questão tinha a ver com um aspecto mais, digamos, prévio e de base, que é, fala-se muito em termos, fala-se muito no termo devoluto, e eu gostaria de perguntar se conseguiam esclarecer melhor acerca do que é que significa isto do prédio ou do imóvel ser devoluto. Quais os requisitos? Muito obrigado. Então, temos aqui 3 questões, vamos já responder. Temos ainda mais uma, muito bem. Muito obrigada. A minha questão relaciona-se com a questão da atualização de rendas, não em novos contratos, que me parece que falou o professor Dr. Romano Martínez, mas nos contratos vigentes, porque nada me parece neste diploma alterar a liberdade contratual que existe entre as partes, nos termos do 1077 do Código Civil, para estabelecerem percentagens de atualização diferentes dos coeficientes que são estabelecidos de atualização anual de rendas todos os anos. Estou correta? Bom, já lá vamos então. Temos aqui 2 questões que vão ser respondidas pelo Sr. Professor Luís Menezes Leitão e 2 pelo Sr. Professor Pedro Romano Martínez. Depois estamos em tempo, podemos voltar à sala, vai ser mais alguma coisa. Sr. Professor Luís Menezes Leitão, tenha a bondade. Poderei responder. A questão do caso dos Golden Visa, eu devo dizer que, em relação a eles, eu não nego os efeitos que os Golden Visa têm tido na subida do preço dos imóveis. Portanto, isso parece-me um fator que pode ocorrer e ocorre da seguinte maneira, por exemplo, porque a questão não está muito bem pensada quando se pensa que um investidor estrangeiro tem direito a um título de residência se gastar 500 mil euros em imobiliário. Imaginemos que ele encontra o imóvel à venda por 350 mil euros.
Bom, ele vai dizer, o imóvel não me serve porque eu preciso gastar 500 mil. Mas naturalmente o vendedor diz, mas não me importa nada de lhe vender por 500 mil. Já ficamos os dois satisfeitos, eu recebo mais 150 mil e você já tem o seu Golden Visa. Portanto, isto dá um efeito, a meu ver, artificial na subida dos preços. Não podemos negar isso. E quem concebeu isto, concebeu mal. Portanto, independentemente de facto de terem contribuído muito para o investimento, que de facto existe e que eu não nego, e precisamente por isso admito que a questão possa colocar este tipo de questão. Mas acho que desde o início há um problema de base neste quadro relativamente a esse limite dos 500 mil euros, que me parece de facto pode induzir uma subida artificial do preço dos imóveis neste âmbito, e levanta também é que muita gente depois quer ganhar dinheiro com comissões e tudo mais, conseguindo ter este tipo de situação. Portanto, este quadro, devo dizer, não sou propriamente, não nego que existe esse problema. O caso da sobrelotação parece-me um caso absolutamente chocante, portanto, ou seja, devo-lhe dizer que de facto o que consta desta lei é a coisa mais absurda que eu já vi ser feita neste âmbito, e deve ser, e é tipicamente o que sucede. Isto só me faz lembrar, porque isto tudo só me faz lembrar o PREC, de facto, que só me vem à memória, que faz lembrar com o caso República. Como sabe, os trabalhadores decidiram sanear a direção do jornal e fazer um jornal que saía de acordo com a posição deles. Chamou-se o Copcom, e o Copcom diz, eu estou sempre do lado dos trabalhadores. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Houve um incêndio na moraria com um prédio subocupado. Curiosamente, tinha sido feito pelo arrendatário, porque o proprietário até tinha arrendado para comércio. O arrendatário é que meteu lá as pessoas todas nesse tipo de situação. O que é que o Governo faz? Os proprietários é que são os culpados e têm que arranjar alternativa de habitação. Portanto, isto é inacreditável. E deve-se dizer, não tem qualquer base jurídica, sequer mínima, porque basta olharmos para o artigo 1093 do Código Civil, que nos diz que, primeiro, que o proprietário não se pode meter no imóvel porque é uma questão de privacidade do inquilino. E, segundo, qualquer pessoa que vive em economia comum com o inquilino pode viver no imóvel. E a lei não estabelece limites para hóspedes. Hóspedes podem ser 3. Quem vive em economia comum podem ser 10, 20, 30, e o senhor nada pode fazer. Então o senhor arrenda o imóvel, metem-lhe lá 30 pessoas e depois ele é que é o culpado e tem que arranjar habitação para essas 30 pessoas. Estamos todos doidos. Portanto, de facto, isto é uma situação que, efetivamente, não passa pela cabeça de ninguém quanto a este caso. Relativamente à questão que foi colocada... A questão dos bloqueios de rendas eu vou deixar para o professor Romano Martínez, mas há uma questão que penso que me seria dirigida, que é a questão do imóvel devoluto. Isto é um conceito já estabelecido na lei, que é no Decreto-Lei 159/2006, neste caso, de 22 de março. Esse diploma é que estabelece, de facto, o conceito de imóvel devoluto, estabelecendo, no entanto, esse conceito apenas para a aplicação da taxa de IMI, neste quadro, bem como para as hipóteses de reabilitação urbana. Nunca foi estabelecido para efeitos de arrendamento coercivo. E, de facto, pressupõe que é qualificado como devoluto se não existirem contratos em vigor com empresas. Devoluto significa vazio, este propósito. Portanto, ou seja, neste caso, citando a célebre frase da ministra, uma casa vazia é uma casa devoluta. Exatamente assim, porque toda a gente estava a pensar que significava degradada, mas é, de facto, dessa parte está correto. Significa, neste caso, como diz a lei, inexistência de contratos em vigor com empresas de telecomunicações, inexistência de faturação quanto a consumos, existência cumulativa de consumo baixo de água e eletricidade, desocupação do imóvel atestada por vistoria. Sendo, no entanto, que em caso de vistoria o imóvel pode ser qualificado de devoluto, mesmo que tenha, neste caso, consumos baixos. Portanto, aqui a lei tem também uma série de exceções, neste caso, relativamente a estas indicações. No entanto, como se pode verificar, nós corremos o risco, neste caso, de estas exceções não ser aplicadas, porque, como disse, este critério tem sido utilizado eu tenho experiência disto, já tenho feito muitas contestações a este caso, porque as câmaras, muitas vezes, isto é do interesse delas, subir, naturalmente, o IMI e triplicá-lo neste tipo de situações. E fazem com muita frequência, muitas vezes até a imóveis que não estão efetivamente devolutos quanto a este tipo de questão. Aliás, eu já vi casos, por exemplo, em que um prédio, para mostrar o absurdo que isto é, um senhorio tem um prédio inteiro, portanto, ou seja, neste caso, e curiosamente, naturalmente o prédio não está em prédio horizontal, tem uma fração que, entretanto, vagou, que, entretanto, mudou o inquilino. O que é que o senhorio, o que é que a Câmara faz? Qualifica todo o prédio como devoluto. Portanto, e lá vai, apesar de estar arrendado com todos os outros arrendatários, levam por tabela e fica isto tudo assim. Portanto, é assim o problema que existe aqui neste caso. Penso que respondi. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Pedro Romano Martínez. Muito obrigado, João. Agradeço as questões. Bom, o legislador, enfim, não é muito explícito relativamente a esta questão dos novos contratos de arrendamento. Começa por indicar no artigo 1º, no número 2, a linha B, a linha H,
e depois o artigo 13 é que identifica as situações. E, olhando para o artigo 13, parte sempre do pressuposto que tenha havido um arrendamento anterior. Portanto, arrendamento anterior no prazo de 5 anos, portanto, que é o que vem no número 6 desse mesmo artigo 13. O que quer dizer que o cálculo tal coeficiente é aplicado relativamente a rendas de últimos 5 anos, o que leva, no fundo, a minimizar, ou seja, direcionar esta medida só para casos em que o bem já tenha estado no mercado de arrendamento e regresse ao mercado de arrendamento e, portanto, volte a ser novamente negociado. Eu diria, pese embora a pergunta que alguém me colocou, se esta medida do artigo 13 se aplica globalmente. De facto, o artigo 13 não faz nenhuma exceção, partindo do pressuposto que, havendo um novo contrato de arrendamento, isto é, cessando aquele que existia e agora entrando novamente o prédio no mercado de arrendamento, que se aplicaria esta limitação, ou seja, que deixaria de funcionar a liberdade negocial relativamente ao valor de renda. E daí as minhas dúvidas de em que medida é que esta solução que põe em causa o princípio da autonomia privada é compatível com aquilo que sejam as razões justificativas. Não é que diga que seja obviamente inconstitucional, porém seria necessário ponderar se um mecanismo como este, de sempre que há um novo contrato de arrendamento, que haja esta limitação. E pressuponho que este novo contrato de arrendamento possa ser com o inquilino que já lá estava ou com outro inquilino e, portanto, diria que a formulação que aparece no artigo 13 não restringe a realidade e, portanto, propriamente poderia haver limitação em qualquer das situações. A outra questão tem a ver com o facto de isto só se aplicar a casos em que tenha havido anteriores arrendamentos no limite dos 5 anos antecedentes. O que quer dizer que aquele prédio que nunca esteve arrendado e que agora entra no mercado de arrendamento não estava sujeito a este limite e, portanto, haveria aqui um campo de aplicação em campo de aplicação, isto é, um campo de não abrangência deste diploma relativamente a todos os prédios que nunca tiveram arrendados ou que estão agora recém-construídos e que vão entrar no mercado de arrendamento e, relativamente a esses, não valeria este limite de aumento com base em coeficientes de renda. Muito bem. Eu próprio vou ter a tentação de colocar uma questão aqui ao meu colega e amigo, professor Luís Menezes Leitão, que é o seguinte: 700 mil prédios devolutos no país. Este número é credível. Eu conheço prédios devolutos que são, por exemplo, os velhos montes alentejanos, não é? Agora que acabaram os montes, não é, que são umas paredes, aquilo continua descrito como prédio urbano, os proprietários mantêm como prédio urbano, porque um dia podem querer construir, mas realmente aquilo não é habitacional. 700 mil prédios devolutos, professor Luís Menezes, o que é que se passa com os portugueses? Colecionam casas vazias, coisa tão estranha. Sr. Professor, a questão que se coloca é esta, é que as casas devolutas existem, mas em sítios onde as pessoas não querem ir, que é esse precisamente o problema, é que nós estamos a falar de grandes números e não temos essa distinção, porque se, por exemplo, falarmos em Lisboa, acho que os números em Lisboa falam de 15 mil casas, que no fundo as pessoas querem casas em Lisboa, não querem casas no meio do Alentejo ou na Serra da Estrela. Portanto, neste quadro, esses dados que são estimados aparecem de facto pela dispersão do próprio país, e daí o argumento ter sido, efetivamente, quanto a este tipo de questões. Portanto, ou seja, que haveria um número de casas devolutas bastante grande, mas que não estariam no sítio onde as pessoas querem habitar. E é essa a questão que se coloca aí, neste quadro. Estou esclarecido. Mais alguma questão? Professor Armando Martínez, quer acrescentar mais alguma coisa? Professor Luís Menezes Leitão, deseja acrescentar mais alguma coisa? Não, resta-me agradecer. Muito obrigado pelo convite. Bem, meus amigos, então estamos todos mais ricos em ciência neste domínio. Vamos fazer um intervalo para almoço. Temos encontro aqui às 15 horas para continuar com estas jornadas. Então, muito obrigado a todos.